Quem cai primeiro, Jorge Sampaoli ou Vanderlei Luxemburgo? O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também sobre o Palmeiras do Verdão corre um enorme risco de perder vários jogos como mandante no Allianz Parque. E o São Paulo, quais as novidades do tricolor mais perto do título da Copa do Brasil? Falo, por exemplo, sobre Alexandre Pato. E Rafinha, será que ele se aposenta no fim da temporada? Bora te atualizar também sobre as últimas do mercado. Preciso te contar o que há de verdade na chance de o Ronaldo vender o Valladolid. Isso pode afetar o Cruzeiro? Muita novidade a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os dois jogos do Campeonato Brasileiro dessa segunda-feira. Tem, por exemplo, Bahia e Santos, vou de vitória do Bahia, Corinthians e Grêmio, vou de empate. Importante lembrar que ainda tem jogos internacionais, incluindo a estreia do Al Hilal de Neymar na Liga dos Campeões da Ásia. Todas as oportunidades para você se dar bem. Só para arrematar, participar é super simples. Clique no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir comigo usando o código Nicola. Dessa maneira você passa a ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro de Filipão, que só tomou 2 gols nos últimos 7 jogos. Melhor momento do Galo na era Filipão. Nesse período de 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e só uma derrota, aquela derrota por 1-0 para o Vasco da Gama. Já o Atlético Paranaense tem 6 jogadores em fim de contrato. A gente já sabe que o Zé Ivaldo vai embora, assinou o pré-contrato com o Cruzeiro e está treinando em separado. Marcelo Cirino vai pelo mesmo caminho, não assinou pré-contrato com ninguém, mas também está treinando à parte. Os outros 4 jogadores, o Thiago Andrade é o único cujo contrato, que ele tem contrato com outro clube, ele veio por empréstimo do New York City. William Bigode vai caber ao Atlético decidir se fica com ele ou não. Mesma coisa em relação a Pablo. E aí Vidal e Fernandinho, jogadores que já foram super importantes. Fernandinho ainda é, o Vidal tem dificuldades, especialmente depois de uma contusão. Bora mudar de assunto e falar sobre o Guarani, dono da melhor campanha no retorno da Série B. O time fez 18 pontos nos últimos 9 jogos. São 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Guarani que se tornou sério candidato ao acesso para a primeira divisão. Bora mudar de assunto mais uma vez. Quero te responder se existe alguma chance de o Ronaldo Fenômeno vender o Valladolid. Na última sexta-feira, o jornal Estado de São Paulo trouxe a informação de que o Ronaldo anda bem decepcionado com as coisas no clube espanhol e está disposto a negociá-lo por 100 milhões de euros ou mais ou menos 520 milhões de reais. Procurei uma pessoa muito próxima ao Ronaldo, um amigo do Ronaldo, para perguntar o que há de verdade nessa história, e a resposta foi, abre aspas, o Valladolid não está à venda, até porque vender o clube na segunda divisão é vender na baixa. Essa mesma pessoa completa. Não faz parte dos planos vender agora, e o Ronaldo duvida que apareça alguém disposto a pagar os cerca de 100 milhões de euros. Então, a menos que surja uma proposta absolutamente inusitada, o Ronaldo seguirá sob o comando do Valladolid, time que caiu para a segunda divisão na última temporada, e esse início de campeonato espanhol da segunda divisão não é dos melhores. 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Bem verdade que no final de semana o time bateu o Cartagena, mas é só o 15º colocado do campeonato espanhol, 7 pontos conquistados, diferença pequena em relação ao sexto, e o último que iria para o playoff, apenas 3 pontos de diferença. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai ter de se acostumar a fazer jogos importantes do Campeonato Brasileiro longe do Allianz Parque. Tudo porque entre os meses de outubro e novembro, 15 shows serão realizados no Allianz Parque. Entre os shows já confirmados, Evanescence, The Weeknd, Roger Waters, RBD, Taylor Swift, entre outros. Por conta desse excesso de shows, já é certo que o Palmeiras não poderá jogar em seu estádio na reta final do Brasileiro contra o Santos, contra o Atlético Paranaense, contra o Inter e também contra o América. Existe uma dúvida se o Palmeiras poderá enfrentar o Fluminense como mandante. Outra pergunta que o torcedor alviverde tem se feito é se isso pode afetar o jogo da Libertadores da América contra o Boca Juniors. O Palmeiras está assegurando que nesse momento está tudo resolvido para que Palmeiras e Boca possam disputar essa partida no Allianz Parque, jogo super importante, valendo semifinal da Libertadores. Vale a lembrança de que a decisão da Liberta está marcada para o Maracanã em jogo único.
Palmeiras que encostou no Botafogo, diferença que já foi de 13 pontos, caiu para 7 em apenas 4 rodadas, mas o Verdão vai precisar se acostumar a jogar fora do seu estádio. Uma alternativa seria o estádio do Barueri, o estádio do Barueri, na Arena Barueri. Não seria o melhor dos mundos, eu acho que, por exemplo, para o palmeirense, talvez até o Morumbi fosse mais interessante, mas essa decisão vai ser tomada um pouquinho mais para frente. Hora de falar sobre o Corinthians, que faz final de campeonato nessa segunda-feira, pelo menos para o Vanderlei Luxemburgo. É que o Corinthians, ameaçado pelo rebaixamento, recebe a partir das 21 o Grêmio na Neoquímica Arena, diante de uma sequência muito ruim de resultados e com os times na zona do rebaixamento se aproximando. Há quem garanta que se o Corinthians perder hoje para o Grêmio, Vanderlei Luxemburgo pode ser demitido e Mano Menezes será anunciado em breve. A fonte que eu ouvi não cravou, disse que precisaria ser uma derrota muito acachapante, um negócio muito sério, muito forte, senão o Luxemburgo continuaria. Mas é com esse cenário que o Timão recebe o Grêmio. Gil e Bruno Mendes suspensos são desfalques certos, eles darão lugar ao Veríssimo e ao Caetano. O Fagner e o Fábio Santos voltam a ser relacionados, devem ser titulares. O mesmo acontece com o Fausto Vera, Matias Rojas e Renato Augusto. O Maicon, que cumpriu suspensão na derrota contra o Fortaleza, também pode jogar. A tendência é que o Corinthians entre em campo com Cássio, Fagner, Caetano, Veríssimo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon, Matias Rojas e Renato Augusto. Na frente, Pedro ou Wesley, além de Yuri Alberto. Quero o seu palpite para o jogo. Estou imaginando um empate. Você acha que o Corinthians vence? O que você diz? Use o espaço para comentário, beleza? Bora falar agora sobre Sampaoli. O técnico do Flamengo corre o risco de demissão. Ele chega para a próxima partida contra o São Paulo, o jogo de volta, depois de perder em casa pro São Paulo. O Flamengo, que vive um momento horroroso, deve terminar a temporada, se não bater o São Paulo, sem qualquer título, tendo perdido 7 competições diferentes. Pois bem, a pressão é gigante. Torcedores, dirigentes e até de jogadores, todo mundo querendo a demissão do Jorge Sampaoli. Mas, depois de uma reunião no Maracanã, em meio à derrota para o São Paulo, decidiu-se pela permanência do Sampaoli, pelo menos até o jogo da volta. E eu faria diferente, eu demitiria o Sampaoli para ter um fato novo, para ter algum movimento diferente para o jogo contra o São Paulo. Mas o Flamengo tomou essa decisão e vai bancar o Sampaoli para a partida do próximo domingo. Perdão, o próximo domingo no Morumbi. O Marcos Braz foi perguntado sobre o tema depois da derrota para o São Paulo e disse o seguinte, abre aspas, domingo vamos pro Morumbi com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro e, claro, com o Sampaoli de técnico. Uma repórter ainda perguntou, mas vai o Sampaoli? Não, vai o Sampaoli, tá tudo certo, tá definido. Importante contar que o Flamengo se tornou uma grande bagunça sob o comando do Sampaoli, a relação dele com os atletas é bem distante, isso ficou claro, por exemplo, no primeiro tempo, quando da parada para hidratação, o Sampaoli mal conversou com os atletas, quem mais conversou foi um dos seus auxiliares. O Gabigol era o único que durante o jogo buscava informações e algum papo rápido com o Sampaoli, técnico argentino que saiu antes do fim do primeiro tempo e que depois da partida foi flagrado por uma câmera chutando uma das grades, demonstrando pouquíssimo tato com o atual momento do clube. Ah, só importante contar que em meio a toda essa confusão, o Gabigol ainda conseguiu causar mais ainda. Ele invadiu a entrevista coletiva do São Paulo, Dorival Júnior dava esclarecimentos depois da vitória do São Paulo, e ele abre a porta, todo mundo para a coletiva, o Dorival inclusive interrompe a fala para dirigir os olhos ao Gabigol, ele vai e manda um beijo para o Dorival Júnior, tudo isso em meio à crise com o Sampaoli, claro, sinal de descontentamento com o treinador argentino, o Gabigol foi muito mal nessa, torcedor rubro-negro chateado. Bora falar sobre um áudio vazado que envolve o repórter Eric Faria, da TV Globo, durante a transmissão, ou no intervalo da transmissão do jogo entre Flamengo e São Paulo. O narrador Luiz Roberto, os comentaristas Ricardinho e Roger Flores e o repórter Eric Faria falavam sobre o jogo, sobre as dificuldades, enfim. E o Eric, por estar fora do ar, falou algumas coisas muito sinceras, típica conversa de alguém que sabe que não está sendo gravado. O problema é que algum funcionário da Globo gravou essa conversa e fez a divulgação, o que é muito sério. Nesse bate-papo descontraído entre os integrantes da Globo, o Eric chegou, ele detonou o Sampaoli. Primeiro ele supôs que o Sampaoli tem toque, porque seria por isso que ele não repetiria o time. Na opinião do Eric, o Flamengo tinha a obrigação de usar o mesmo esquema com os mesmos jogadores na vitória contra o Botafogo. Vitória recente no Newton Santos.
Depois o Eric acrescenta chamando o Sampaoli de imbecil e falando que ele tem algum problema cognitivo. Isso justificaria toda a dificuldade que o Flamengo vem vivendo. A repercussão nas redes sociais foi enorme. Muita gente reclamando do Eric Faria, dizendo que ele é muito flamenguista, outros concordando com o Eric. Tem muita gente condenando também o vazamento desse diálogo. Queria saber a sua opinião, o que você pensa sobre o assunto. Para completar sobre Flamengo e São Paulo, só registrar que a maior renda do futebol brasileiro se deu nesse jogo, 26 milhões de reais diante de 60.390 torcedores, pagantes. Mas não, esse não é o fato mais importante, queria chamar a atenção para o valor do ticket médio cobrado nesse jogo, valor de R$ 436,21. R$ 436,21, esse foi o ticket médio do jogo. Só a título de comparação, o ticket médio mais caro do Campeonato Brasileiro é do Palmeiras, que cobra R$ 75,64. O Flamengo teve a coragem de cobrar do seu torcedor como ticket médio para a final R$ 436. Foi por isso que o Landim, assim que surgiu o anúncio da renda do público, o Landim foi muito xingado pelos rubro-negros. Hora de falar sobre o São Paulo com várias atualizações. Quero começar explicando o porquê de Alexandre Pato não ter ido nem sequer para o banco de reservas. Opção do Dorival Júnior, que levou 25 atletas para o Rio de Janeiro e acabou cortando o Pato, o Young e o Rodriguinho do banco de reservas. O Pato não tem prestígio, não tem moral, e aí não é nada contra o atleta, e sim com em relação às condições. O Dorival entende, por exemplo, que o Juan tem uma capacidade de entrega maior do que o Alexandre Pato. Rames Rodrigues foi para o banco de reservas, mas também não foi utilizado entre as 5 substituições. Pato e Rames devem ganhar alguns minutos ou talvez até serem titulares no meio de semana. Jogo contra o Fortaleza, jogo que antecede a partida de volta no Morumbi. Outras informações que eu queria dividir com vocês sobre o São Paulo. Lucas Moura e Alisson saíram no segundo tempo sentindo. Existia preocupação de se eles poderiam virar dúvida ou problemas para o jogo de domingo. O Dorival Júnior assegura que ambos estarão em campo. Foi apenas um desgaste físico, coisa como cãibra, serão recuperados ao longo da semana e estarão em campo. São Paulo não tem nenhum desfalque por suspensão, embora tivesse 6 jogadores amarelados ou pendurados. Para completar, queria falar sobre Rafinha. A chance de o Rafinha se aposentar em breve é grande. Foi o próprio lateral quem disse isso depois de grande atuação contra o Bruno Henrique. O lateral direito fez grande jogo e deu pouquíssimas oportunidades para o atacante adversário. Rafinha, que completou no último dia 7 de setembro, 38 anos de idade, está indo para a reta final da carreira. Ele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, vamos esperar acabar a temporada, mas acho que ano que vem será o último da minha carreira antes da aposentadoria. O São Paulo tem contrato com o Rafinha só até 31 de dezembro e pretende prorrogar o contrato do atleta por entender que ele é uma liderança extremamente positiva no vestiário e por entender que ele tem atuado bem nos jogos grandes como esse. 34 partidas, 1 gol e 1 assistência na temporada de 2023. A pergunta que eu quero deixar para você é, São Paulo deve ou não renovar o contrato do Rafinha? Use espaço para comentário, quero saber sua opinião, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like. Ficou com alguma dúvida? Quer deixar sua opinião? Use o espaço para comentário. Também não esquece de compartilhar esse vídeo e a gente volta de tarde com outras notícias. Abraço, tchau!